Assim, muito bem. Meus queridos irmãos, uma boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje à tarde, nesse culto de ceia, onde nós vamos pensar um pouco acerca da morte substitutiva do nosso amado Rei, e bem assim acerca de como na vitória do Calvário nós encontramos vida e vida em abundância. Portanto, vamos falar a respeito do triunfo do nosso Deus. Vamos falar a respeito da sua vitória em um texto do Antigo Testamento. E para tanto eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia junto comigo em Gênesis capítulo 22. E nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 1. Gênesis capítulo 22, verso 1. O tema para nossa breve reflexão de hoje à tarde, com a ajuda do Senhor, será Deus proverá. Deus proverá. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Há muitos irmãos nos acompanhando pela internet. Aproveita, se inscreve no canal, aciona as notificações, deixa um like. Meus irmãos, Gênesis capítulo 22, verso 1. Muitos irmãos também nos visitam, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Muitos irmãos na galeria, Deus abençoe vocês, que sejam uma bênção. Vamos lá? Verso 1, nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de Isaque, o seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. E é com muita alegria que nós subimos mais uma vez esse local para engrandecermos o Teu nome,
para glorificarmos a Ti. Meu Deus, esse culto, ele é muito especial por ser o primeiro de um novo mês, mas sobretudo por ser o culto em que nós temos a oportunidade de cercarmos a Tua mesa, trazendo à nossa memória aquilo que Tu fizestes por nós na cruz do Calvário. Esses elementos que apontam para o Teu corpo e o Teu sangue são uma prova inafastável de que já não resta ira sobre nós, de que aquilo que nos separava da presença do nosso Deus fora afastado, e que agora nós temos plena liberdade de nos achegarmos confiantemente ao trono da Tua graça, sabendo que encontraremos graça, misericórdia e perdão. E tudo isso fora produto, ó Deus, do sacrifício vicário do Teu Filho, sacrifício que simbolicamente é retratado também através desse texto que nós acabamos de ler. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós hoje à tarde, e por meio desse texto tão belo que nós acabamos de ler, fala ao nosso coração, mas fala ao nosso coração de uma maneira tão especial, Senhor, a ponto de, por meio da fé, nós conseguirmos enxergar, com a ajuda do Espírito Santo, o Teu Filho pendurado na cruz por nós. Que nós possamos ver por meio dos nossos olhos espirituais o sangue dele sendo vertido gota a gota, Pai. E que no final dessa breve mensagem, Senhor, nós possamos graciosamente compreender que esse sacrifício sangrento foi necessário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Esse é o desejo do nosso coração, meu Deus. Essa é a nossa oração nessa bela tarde de domingo. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, esse texto compartilha conosco um dos momentos mais sensíveis da vida do patriarca Abraão. Muito antes dele ser o amigo de Deus, quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus, o bom Senhor, Deus Todo-Poderoso, foi até lá, sem que Abrão tivesse feito absolutamente nada para merecer o favor do Senhor. Deus graciosamente se revelou a ele. Ele fez uma promessa. Deus lhe disse que se aquele homem, que até então não o conhecia, confiasse nele ao ponto de deixar a sua terra, a sua parentela e todos os seus bens na região de Ur dos Caldeus, e finalmente fosse direcionado pelo Senhor a uma terra que Deus ainda lhe mostraria, o Senhor Deus seria com ele para abençoá-lo por toda a sua vida. E esse homem, contra toda a perspectiva possível, acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como uma genuína promessa, de modo que em determinado momento da sua vida, Gênesis capítulo 15, verso 1, o Senhor lhe disse: Abrão, meu amigo, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo, eu sou a rocha da sua salvação, e no final da sua jornada, o seu galardão será sobremodo grande. Abraão viveu promessas extraordinárias na presença do Senhor, mas lhe faltava algo, assim como também falta algo a todos nós ao longo da nossa peregrinação, irmãos. Nós somos chamados graciosamente por Deus, Ele se revela a nós, e com a ajuda do Espírito Santo nós também o conhecemos, mas a Bíblia nos diz que todos nós possuímos a nossa própria missão. Se bem que é um chamado que nos nivela a todos, e todos nós somos chamados à salvação, à comunhão dos santos e à proclamação do Evangelho, também existe um chamado que é pessoal, que é irresistível e intransferível. É aquilo que você nasceu para fazer, é aquilo que eu nasci para fazer. E por mais que em determinado momento da sua vida Abraão já fosse um homem rico, cheio de servos e servas, que tivesse acesso a tudo aquilo que a sua fortuna pudesse lhe auferir, ainda assim ele não era um homem pleno, ainda assim ele não era um homem realizado, porque ele entendia no seu coração
que o motivo pelo qual Deus o havia colocado naquela terra, o motivo pelo qual Deus o havia trazido até ali de tão longe, ainda não havia se cumprido. Em outras palavras, Abrão ainda não havia vivido o segundo dia mais importante da vida dele. O primeiro dia mais importante na vida de um ser humano é quando ele nasce. E o segundo dia mais importante na vida de um ser humano é quando ele descobre para o que foi que ele nasceu. Deus havia feito uma promessa a esse homem que ele seria pai de muitas nações. Até então ele tinha muitas casas, ele tinha muitos animais, ele tinha muitos funcionários, ele tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, mas lhe faltava aquilo que dava razão, que dava sentido, que fazia o seu coração pulsar. Lhe faltava um filho. Então em Gênesis capítulo 15, verso 2, tendo uma conversa muito sincera com Deus, ele disse: Senhor, onde o Senhor quer chegar com tudo isso? O Senhor me deu bens, me deu muita riqueza, o meu nome é muito conhecido, mas onde o Senhor quer chegar? Se até esse momento eu permaneço sem filhos e o herdeiro da minha casa é o meu mordomo. O desejo do coração de Abrão, entre mentes tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, era por fim viver a genuína promessa. Você já se fez essa pergunta, meu querido irmão, que está aqui presencialmente, ou que me acompanha pela internet? Você já perguntou para Deus qual a sua razão de ser? Você já parou em determinado momento, olhou para a sua propriedade, para a sua casa, para os seus veículos, para a sua família, para 1, 2, 3, 4 filhos, para o trabalho que você tem, para o currículo que você conseguiu elaborar, para as línguas que talvez você consiga falar, para o dinheiro que você tem na sua conta bancária, para as suas aspirações, para os seus projetos, para os seus planos, para os seus sonhos? E já perguntou para Deus, a semelhança de Abrão: Senhor, onde o Senhor quer chegar com tudo isso? Qual é o próximo passo? Qual a razão de ser da minha vida? Você já disse para Deus em oração que não quer ser tão somente mais um que peregrinou sobre a face da terra e que depois partiu sem deixar um legado? Mas você se preocupa com a sua história? Você, meu irmão, quer viver algo mais? Abraão sabia que por mais que ele fosse um homem muito rico, dono de muitos bens, proprietário de muitos servos, muito afamado em sua época, se ele morresse, naquele contexto ele não passaria de mais uma pessoa rica que peregrinou por aqui. Abrão tinha sede de ser, ele queria viver algo mais, ele queria a promessa genuína. E isso fez com que ele tivesse um encontro espetacular com o Senhor. Essa oração, essa santa ambição foi atendida. Deus foi até lá, teve uma conversa com ele. Então eu quero que você agora gaste 2 ou 3 segundos da sua vida imaginando esse diálogo. Em uma determinada noite, Deus se apresenta ao seu amigo Abrão e lhe diz: Abrão, meu amigo, saia da sua tenda, venha cá. Gênesis capítulo 15, verso 5. E Abrão começa a caminhar com Deus naquela expansão de mundo que era o Antigo Oriente. E Deus disse, em uma época que não havia poluição, as pessoas conseguiam enxergar bem as estrelas no céu. O Senhor disse: Abrão, meu amigo, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você conseguirá. Você está vendo essas estrelas, meu amigo? Assim serão os filhos que eu ainda darei a você. E Abraão acreditou nisso. Meu Deus, era um homem muito crente, não é? E isso lhe foi imputado para a justiça. A partir desse ponto, as coisas começam a mudar na vida de Abrão. A começar pelo seu nome. Gênesis capítulo 17, verso 5 novamente. Abrão, já não será o teu nome, diz o Senhor, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Parti fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações,
toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E eu, essa é a parte espetacular da promessa. Esse final paga o ingresso, irmãos. Ele diz, e eu serei o seu Deus. Abraão tinha 99 anos de idade quando Deus lhe fez essa promessa. Quando Deus lhe disse, Abraão, ande na minha presença e seja reto, seja perfeito. Você consegue imaginar a quantidade de sonhos que devem ter passado pela cabeça desse ancião, tão experimentado pela vida, 99 anos? Isso se torna ainda mais forte quando Deus faz uma promessa à esposa de Abraão, que até então se chamava Sarai. O Senhor disse, Gênesis capítulo 17, verso 15, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, porque eu haverei de abençoá-la e eu lhe darei um filho. Nações e reis procederão do ventre dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra. Ele sorriu consigo mesmo e disse, mas será que há um homem de 100 anos? 100 anos há de nascer um filho? Será que a minha esposa Sara terá condições de ser mãe com 90 anos? Até então, perceba que nós estamos em Gênesis capítulo 17. Abraão ainda não tinha vivido Gênesis capítulo 18 naturalmente. Gênesis capítulo 18, versículo 14, que diz assim, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não, irmãos, não há. O nosso Deus reúne pleno poder para fazer um homem de 100 anos e uma mulher de 90 gerarem vida para a maior glória do nome dele. E aqui nós aprendemos algo extraordinário com o milagre do nascimento de Isaac. O milagre do nascimento de Isaac nos aponta para um ponto teológico que é de fundamental importância, qual seja a incapacidade do homem de gerar vida para si mesmo. A incapacidade do próprio homem fazer por ele aquilo que os seus braços não alcançam, que a sua mente não consegue imaginar, elaborar. Isaac é Deus fazendo pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. É o princípio da linhagem do Messias. E o princípio da linhagem do Messias começa com um milagre. Isaac. Mas se você continuar lendo, Isaac por sua vez vai se casar. E a mulher de Isaac também será estéril. E se faz necessário que Deus faça novamente um milagre. Então o neto de Isaac vai nascer, e ele um dia vai se casar, o nome dele será Jacó, e Jacó por sua vez também se casará, e curiosamente a esposa de Jacó também será estéril, e novamente o milagre precisa acontecer. A infertilidade desses 3 ventres apontam para a nossa impossibilidade. É a nossa natureza dizendo para Deus que é impossível nos salvar. E Deus, por meio do seu poder extraordinário, dizendo que Ele tem o seu caminho na tormenta. E a tempestade é o pó dos seus pés. Ele é Deus Todo-Poderoso, que faz existir vida onde é impossível que ela ocorra. Porque Ele é Deus. E quando Ele opera, irmãos, ninguém pode impedir. 1 ano exatamente após essa promessa, uma mulher de 91 anos estava com um filho no colo. Porque para Deus não haverá impossíveis. Se essa história terminasse aqui, podia subir a letrinha. Era um final feliz, sim ou não? Maravilhoso. Podia terminar aqui, irmãos. Podia terminar aqui. Mas Deus, em sua mente prodigiosa, Ele queria melhorar. E às vezes quando Deus quer melhorar, Ele piora. Esse é o primeiro momento, olhe para o pastor de hoje. Tem um irmão do devocional diário, se ele estivesse aqui, ele já ia dizer, primeiro momento devocional. Ricardo Reis, um abraço para ele. Quando Deus quer melhorar, às vezes Ele piora. Não é isso que Gênesis capítulo 22 diz? Gênesis capítulo 22, verso 1.
O filme não termina. Há um próximo episódio. E o próximo episódio começa assim: depois dessas coisas, vírgula, Isaac cresceu, casou, gerou filhos e filhas, teve muitos bens e muitos servos, viveu farto e cheio de dias, e depois foi recolhido para junto dos seus pais. Não é isso que está escrito. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Quando a vida de Abraão estava toda ela bem encaminhada, quando os pingos estavam cada um sob seus respectivos is, quando tudo caminhava maravilhosamente bem, Isaac já havia nascido, Ismael já havia sido encaminhado para outra região, Abraão já estava em paz com Abimeleque, rei de Gerar, tudo quanto Abraão possuía estava bem encaminhado, quando ele estava em um momento da vida, onde ele poderia deitar-se em berço esplêndido, para aproveitar a sua fortuna, e o seu filho que havia acabado de nascer, Deus põe um homem à prova. E ele diz: Abraão, aquela voz tão conhecida, ele já tinha ouvido aquela voz tantas vezes. E como de costume ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus já havia pedido para esse homem abandonar a sua família. Você não tem ideia do que é isso. A gente viaja 15 dias, irmãos, e fica com o coração na mão. Deus disse: abandone a sua família, abandone o seu legado, a sua história, todos os seus bens. Vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. E o cara foi. É por isso que é o pai da fé. Eu fico imaginando Abraão chegando até o pai dele, Terá, o irmão dele Naó, dizendo: eu vou abandonar tudo aqui e vou embora. E o pessoal: você vai para onde? Vai fazer o quê? Qualquer pai em condições normais olharia para o filho e perguntaria: quem foi que te deu essa ordem? Olha a resposta de Abraão: não foi ninguém em especial, eu simplesmente ouvi uma voz. Você pensa que um cara que age dessa forma, o que é que aconteceu com ele? Ficou louco, não é isso? Mas o evangelho para o homem natural de fato parece o que, irmãos? Loucura. Verso 2, diz o Senhor: toma o teu filho, e Deus especifica, o teu único filho, Isaac, a quem você praticamente não se importa com ele, né? Toma o seu filho, o seu único filho, sim, o produto do seu amor, o filho do seu coração, o filho a quem você ama, e vá à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você que talvez já tenha vivido a experiência de ser papai ou mamãe, que já é vovô ou vovó, você pode imaginar como um pai recebe uma notícia como essa. Mas nós não temos ideia do que deve ter atravessado o coração de Abraão. Em um piscar de olhos, a vida que ele conhecia, o lar que ele havia construído, a alegria que enchia o seu coração, o amor que envolvia a sua vida, tudo aquilo estava se esvaindo por entre os seus dedos. E tudo isso não estava sendo retirado daquele homem por um inimigo feroz, porque isto, por sua vez, seria compreensível. O Deus a quem ele amava estava pedindo a ele o que dava razão à sua vida. Eu quero saber onde está o seu coração, Abraão. Eu quero saber qual é a sua missão. Eu quero saber até onde você está disposto a ir junto comigo. Se isso tivesse acontecido comigo, sabe quantas vezes eu me levantaria da cama no dia seguinte, irmãos? Nenhuma. Eu não ligaria o despertador. E quanto a você? E quanto a Abraão? Olha para o verso 3. No dia seguinte, contrariando a tudo e a todos, Abraão levantou-se bem cedo, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho. Com pouco mais de 100 anos, rachou lenha para o holocausto. E foi para o lugar que Deus lhe havia designado.
Eu fico imaginando se na hora que Abraão se levantava da sua tenda, visto que ele morava numa tenda, e Sara ali meio acordada, meio dormindo, olhando para ele, perguntando: meu filho, você está levantando? Você vai cuidar da fazenda, dos funcionários, vai trabalhar? Será que Abraão olhou para ela e disse assim: Sara, eu vou ali rapidinho matar o nosso filho, mas não se preocupa que já já eu volto. Às vezes, irmãos, há missões em que nós precisamos caminhar com o nosso Deus. Somos nós e Ele, para a glória do nome dEle. Pelo contrário, eu acho que ele falou assim: está tudo bem, minha filha, pode descansar um pouco mais. Está tudo em seu devido lugar. Deus permanece no controle de tudo. Aquele homem caminhou com seu filho e ao terceiro dia, verso 4, erguendo ele os olhos, viu o lugar de longe. Como será que o coração desse homem começou a bater? O que será que passava na mente dele? 3 dias caminhando com o filho, irmãos. Será que Abraão tinha prazer nas paisagens? Será que ele conseguia se concentrar nas conversas? O que passava pela mente e pelo coração daquele homem? Não deve ser fácil para um pai caminhar por 3 dias ao lado do filho, do qual ele terá a triste missão de ser o próprio carrasco. Agora, quando nós aplicamos isso ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos considerar que não por 3 dias, mas desde a fundação do mundo, o Deus Pai conviveu com a triste certeza da necessidade da morte do seu próprio filho. Você acha que Abraão sofreu durante 3 dias? Deus tem sofrido desde a fundação do mundo, porque ele sabia que a missão do filho era sangrar. Nenhum de nós aqui nasceu com a missão de morrer. Nós morremos por causa do nosso próprio pecado, a culpa é nossa. Mas aquele que nunca pecou, já nasceu sabendo que deveria morrer por mim e morrer por você. E essa missão ele não recebeu de um inimigo, essa missão ele recebeu do seu próprio Pai. Você não tem ideia do que é amor. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. Nós somos amados, mas nós não sabemos amar. Ele sabe. Então Abraão disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, e havendo servido, e havendo completado a missão, nós voltaremos. Sabe o que é que ele está dizendo com esse voltaremos? Que o Deus a quem eu sirvo, ainda que tome o meu filho, me devolverá. Ele me deu uma vez, ele pode fazer de novo. Deus constrói famílias ainda hoje, Ele pode fazer de novo. Deus reescreve histórias ainda hoje, Ele pode fazer de novo. Deus cura pessoas ainda hoje, Ele pode fazer de novo. Deus liberta pessoas ainda hoje, Ele pode fazer novamente, de novo e sempre, porque Ele é Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, ele pegou o fogo, pegou a faca e começaram a caminhar juntos. Foi nesse momento, verso 7, que Isaque sentiu falta de algo. Ele disse: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Sabe por que Abraão não levou o cordeiro, irmãos? Porque o cordeiro não pode ser encontrado em qualquer aprisco. O cordeiro não pode ser encontrado aqui, tampouco o cordeiro pode ser encontrado lá. O cordeiro não podia ser encontrado nas Américas, ou na África, na Europa, na Oceania. Não, ele não podia ser encontrado em quaisquer desses lugares. Ele não podia ser encontrado em qualquer lugar do mundo inteiro, porque o cordeiro não é desse mundo. Todo esse mundo foi contaminado pelo pecado.
Todo esse mundo jaz no maligno. Não há nada que nasça nesse grande torrão chamado planeta Terra que já não nasça com essa chaga, com essa miséria chamada pecado. Se fazia necessário que ele nos fosse dado. O Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro? Então, Abraão respondeu com uma teologia das mais robustas, das mais belas, das mais preciosas. Ele disse: meu filho, Deus proverá. A saída que eu preciso para a minha vida não pode ser propiciada por mim mesmo. Não há força no meu braço para isso. Não há em mim capacidade intelectual. A saída que eu preciso para a minha vida me precisa ser dada graciosamente pelo meu Deus. A saída para a sua família precisa ser dada graciosamente pelo seu Deus. A saída para a educação do seu filho não se encontra no currículo elaborado da escola, no curso extracurricular que ele está fazendo. Isso é para ontem, ele tem que fazer isso mesmo, mas a saída não está aí. Quando muito, boa educação pode tornar o seu filho um bom cidadão aqui na terra, mas não será suficiente para torná-lo um cidadão dos céus. Nós precisamos de uma coisa, mas também precisamos da outra. Conhecimento científico nós conseguimos na escola, mas conhecimento salvífico só com a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Então Abraão edificou um altar, dispôs a lenha nele e começou a amarrar Isaque. Segundo os nossos estudiosos, talvez Isaque já fosse um homem com pelo menos 30 anos de idade a essa altura. Alguns acham que ele teria algo em torno de 37, talvez. Se a gente estivesse no curso da quinta-feira à noite, eu diria que 37 seria uma idade confortável. E sabe o que mais me chama a atenção? É que se um homem de 30 anos quiser resistir a um homem de 100, será que ele consegue? Eu acho, Jânio, que Isaque ajudou Abraão a amarrar. Espera aí, papai, não se abaixe não, eu vou pegar a corda para o senhor. O que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Um homem que se deixa morrer. Um homem que diz: papai, em respeito ao relacionamento que o Senhor tem com o seu Deus, eis-me aqui. Ele poderia ter ido embora a qualquer momento, sim ou não? Mas ele preferiu ficar. E como isso aponta de maneira genuína para aquela conversa que você conhece tão bem, em que o verdadeiro Isaque disse: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Abraão amarrou seu próprio filho, o deitou sobre a lenha do altar, tomou aquela faca, levantou a sua mão bem alto, e como que imaginando uma morte limpa, porque Abraão sabia que se ele errasse aquele golpe por 1 ou 2 centímetros, provavelmente ele atingiria o seu filho em um local que não seria letal. E você consegue imaginar ver o seu filho se esvaindo em sangue, perdendo a vida gota a gota, por várias e várias horas? Ou então ter que golpeá-lo mais de uma vez? Quem sabe aquele homem levantou a mão bem alto, orando a Deus e dizendo: ó Senhor, guia essa minha mão que treme, fortalece esse coração destruído, para que esse menino tenha uma morte limpa. Todo pai, em uma condição assim, pensaria dessa forma. Mas houve um pai que viu seu filho ser espancado, chicoteado, torturado. Um pai que viu seu próprio filho carregar o instrumento de tortura que o mataria.
Depois ele viu seu filho ter as suas mãos transfixadas e bem assim os seus pés. Não antes de vê-lo vestir um vestido púrpura e ter sobre a sua fronte uma coroa de espinhos. Ele viu seu filho ser fixado na cruz às 9 horas da manhã. E assentado no seu trono de glória, ele observou enquanto seu filho se esvaía em sangue, gota a gota, até às 3 horas da tarde, para que sua justiça fosse satisfeita, enquanto seu filho tinha a impressão de que o seu próprio pai o havia abandonado. Você não tem ideia do que essa mesa significa. Do que significa para o ministro da palavra de Deus dizer que esse é o corpo e o sangue de Cristo que foi entregue por você na cruz do Calvário. Não há nenhuma mesa que personifique mais amor que essa, que aponte para uma mensagem mais sublime e extraordinária do que essa. É por isso, irmãos, que eu sou ministro da palavra, porque não existe nenhuma mensagem mais sublime e magnífica do que essa. A mensagem que diz que o Pai permitiu que o próprio Filho sangrasse na cruz para que pecadores miseráveis que se levantaram contra Ele encontrassem vida e vida em abundância. E quando Abraão estava com a sua mão levantada bem alto, o anjo bradou do céu e disse: Abraão! Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faça nada, porque agora eu sei que o seu coração pertence a mim, porque você não me negou aquilo que você mais amava. E agora eu sei, Abraão, que na verdade aquilo que você mais ama sou eu. Meus irmãos, Deus é onisciente, sim ou não? Sim. Deus sabia onde se encontrava o coração de Abraão. Quem não sabia era Abraão, e Deus lhe mostrou. Você é meu amigo, Abraão. Você é meu amigo. Irmãos, Abraão é o amigo de Deus. Ele é o amigo de Deus. Vocês têm ideia de quanto tempo mais ou menos um homem de 100 anos levou para desamarrar o filho? Eu acho que agora ele foi ágil, né? Você consegue imaginar aquele abraço? O sentimento que envolvia aqueles dois homens. E de repente Abraão olha para o lado e ele vê um carneiro preso pelos chifres, colocado meticulosamente, cirurgicamente naquele lugar. E um carneiro é faceiro, ele é forte, ele poderia sair pulando pelos montes, mas aprovei ele permanecer ali, calmo, sereno, tranquilo, mudo. Então Abraão foi até lá e o colocou sobre o altar. Perceba como a ideia de substituição está presente aqui. Quem deveria morrer? Isaac. Mas quem foi retirado do altar? Isaac. E no lugar dele foi colocado o cordeiro. Por isso se diz que a morte de Cristo é vicária. Significa que a morte de Cristo é substitutiva. Aqui você está aprendendo que o salário do pecado é a morte. Você está aprendendo que para que Deus satisfaça a sua justiça, o pecador precisa morrer. Só há perdão de pecados quando há derramamento de sangue. A palavra de Deus não pode cair por terra. Deus havia dito que Isaac precisava morrer, de modo que para que ele pudesse permanecer vivo, alguém teria que morrer em seu lugar. E nesse caso foi o cordeiro. Novamente Abraão toma o mesmo cutelo, ergue novamente a sua mão, bem alto, com uma diferença. Quando era Isaac que estava sobre o altar, havia alguém maior que Abraão para dizer: não faça isso com teu filho. Mas quando foi o Cordeiro de Deus que foi colocado no altar,
Não havia ninguém maior que Deus para dizer que ele não fizesse aquilo com o seu filho. E foi por causa disso que o filho morreu, para satisfazer a justiça do Pai, para cumprir a missão que o Pai havia lhe confiado, de na plenitude dos tempos, vir até esta terra pagã de pecadores miseráveis, para salvar todos aqueles que o Pai havia amado desde antes da fundação do mundo. O momento mais importante da vida de Jesus não foi quando ele foi concebido pelo Espírito Santo, ou quando ele nasceu do ventre da virgem, não foi quando ele foi circuncidado com 8 dias de vida, ou quando deu aula de teologia com 12 anos de idade. O momento mais importante de Jesus não foi quando ele transformou algo em vinho, iniciando o seu ministério público, ou no monte da transfiguração, quando o seu Pai e os profetas e a lei estavam ali representados em Moisés e em Elias. Não! O momento mais importante da vida de Jesus foi quando ele disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora de salvar aqueles a quem tu me confiastes. É chegada a hora de fazer a tua promessa prevalecer. É chegada a hora de multiplicar os teus filhos, assim como o número de estrelas que povoam os espaços siderais, as praias de todos os mares. É chegada a hora do triunfo do Calvário, da vitória final, da consumação da história e do triunfo do Rei. Sim, irmãos, do triunfo do Rei. Porque o cordeiro que a princípio foi imolado por Abraão no Moriá apontava para o verdadeiro cordeiro que seria imolado no Monte Caveira. Naquela sexta-feira fatídica ele morreu. Contudo, ao terceiro dia, bem cedo pela manhã, ele ressuscitou. E hoje ele vive e reina. E na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E para que você, pecador, que de maneira tão gentil me ouviu até agora, não tenha que pagar pelo seu pecado com seu próprio sangue, tudo o que você precisa fazer é se deixar substituir, assim como Isaac, por meio da fé, pelo Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso havia sido taxativo: a alma que pecar, essa morrerá. Na morte do pecador, tudo que nós temos é a justiça de Deus sendo satisfeita. Mas você não tem que morrer. Você não tem que derramar o seu próprio sangue para que Deus seja aplacado em sua santa e justa ira. Tudo que você precisa fazer é, por meio da fé, acreditar que na cruz do Calvário Jesus morreu no seu lugar. Que no sangue de Jesus você não precisa derramar o seu próprio sangue. Que por meio da fé a ira de Deus foi afastada. O seu relacionamento com Ele foi restaurado. Você foi feito uma nova criatura. E agora tudo se fez novo. Quando isso acontecer, você experimentará uma paz que excede todo entendimento. Você será transportado do império das trevas para um reino de amor. Deus Todo-Poderoso passará a habitar em você e estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele te garantirá que a graça que te chamou no princípio da tua jornada com Ele será suficiente para te manter seguro até o final. E durante toda a sua vida, dia após dia, você aprenderá, por meio da sua própria experiência, que não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando finalmente o seu último dia chegar, e os seus olhos se fecharem sobre a face da terra, quando eles se abrirem novamente, você estará na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E tudo terá valido a pena. Você receberá o seu galardão. E durante toda a eternidade você vai ser iluminado pela glória que é manifesta do Cordeiro de Deus. Em um lugar que não haverá mais noite e nem dia, onde todo choro terá passado,
O pranto já não existirá. Ele se encarregará de limpar dos nossos olhos toda lágrima. E nós estaremos reinando ao lado dele, junto com Abraão, Isaque e Jacó e todos os demais heróis da fé, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. E nós vamos lembrar de tudo isso agora, no momento em que nós partilharmos essa mesa. Porque essa mesa nos lembra tudo isso que eu acabei de pregar aqui. O pão aponta para o corpo dele que foi destruído na cruz. O vinho aponta para o sangue dele que foi vertido. No momento que você tomar esses elementos em sua mão, que o Espírito Santo te permite enxergar o Calvário neles. E que você tenha certeza, após ter comido o pão e bebido o suco de uva, que o sabor que você sente nos seus lábios, na sua boca, é o sabor da salvação. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração.